aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. E aqui seguimos compartilhando a monetização a estes artistas que ecoam em nossos ouvidos, onde eu não monetizo. E tá tudo bem, a César é o que é de César. Vamos que vamos. Não tem problema. Maior e mais importante é o compartilhamento real desta mensagem invocada, manifestada que se apresenta. Pois então, né? Cá estou eu com os meus botões, pensando, né? Poxa vida, eu tenho a sorte de tantos relacionamentos, de tantas conversas, de tantos conhecimentos com pessoas, e são muitas as variedades, variações das pessoas que eu troco, sabe? E eu percebo que existe uma coisa muito legal. Existem algumas formatações de concepções e conceitos, conhecimentos, por assim dizer, e alguns deles são padrões formatados, né? Inclusive, cara, existe um fenômeno que me deixa tão intrigado, sem dar nomes, mas para pessoas que possuem uma rápida captação associativa podem entender o que eu quero dizer. Eu não direi em respeito, né? Existe um núcleo oriundo de uma mesma fonte que, ao invés de compartilhar o amor dessa mesma fonte, ela que foi dividida e subdividida em várias participações diferentes, dentro de determinada segmentação, e desta segmentação várias subdivisões, cada subdivisão abomina a outra, abomina. Só que elas são frutos de uma mesma fonte. E a repulsa aos seus diferentes é algo que, para algumas pessoas que já possuem um nível mais desperto, se é que podemos dizer desperto, pois para estes o despertar dos outros seria ainda uma alienação provida de uma polaridade de qualidade negativa desta fonte que condiz única e exclusivamente à verdade. E quando eu me deparo com isso, de uma certa forma isso me incomoda, obviamente, pois dentro daquilo acreditado destes participantes deste núcleo, eu sou ainda aquele que habita a mentira ou o golpe de uma qualidade negativa. E ok, tá tudo bem, né? O problema é que estas formatações rígidas, elas... Cacete, será que eu consigo fazer essa manobra aqui? Porque o mano tá esperando pra lá, tá um trânsito do maluco aqui, e eu vou fazer isso aqui, ó. E o tiozinho não deixou. Ô tiozinho, você tá moscando aí, eu ia passar ali, tio. Entendeu? Na gentileza.
Mas não existe gentileza, né? Ou talvez ele esteja com um grande compromisso e correndo. Foda-se. Voltando. A grande verdade nestas questões é que os formatados adotam, inclusive, uma série de outras características ao fenômeno da existência, todos, todos de uma certa forma, como um desvio à verdade. Ok também. Em contrapartida, né, pessoas despertas, mas esse não é um nome legal para isso, mas vamos usar esse que é o mais próximo disso, que temos aí a expandir e provocar nessa reflexão prolixa. Diferente da repulsa, consegue entender o outro. Chucha la merda que se passa hoje com dia, toda a cachita e la totona estão saindo por acá, carajo. Mas nunca se encontra uma compatibilidade de pertencimento. Estou dizendo tudo isso pelo seguinte: em um mundo tão vasto, mas também tão frágil a uma superfície rasa, episódios oportunistas de causas e efeitos que estão associados às faculdades psicológicas e sentimentais da nossa existência, quando não colocadas a um primado de uma subjetividade energética e espiritual, retratam, elas externalizam a inquietude da psique. E a psique, ela habita em todos, até mesmo nos formatados, engessados, né? Que talvez contemplem a grande verdade e sejam estes, talvez, frutos da grande paz existencial. E sejamos todos nós iludidos, despertos, pois eu me coloco nessa fatia, seres atormentados que não foram tocados à verdade, né? Mas aí são repetições cíclicas que tão somente mudam-se os signos a todas as questões da existência, como por exemplo a comemoração do aniversário, 1 ano de vida, nada mais é do que a alegria nos nossos tempos mais escassos de avanços medicinais, científicos, tecnológicos, de estruturas e etc., onde quase nunca um neném alcançava 1 ano de idade. E é por isso que comemoramos a criação do tempo, pois o tempo é um fator criado, para que haja então um aniversário, né? Existem muitas relações mitológicas que retratam a qualidade de seres espirituais, místicos, etc., na qualidade da criança, ou seja, um ser cósmico, espiritual, energético, que representa a intenção da presença de uma criança. Isso
seja real, seja inventado, seja manifestado tão logo concretizado em um objeto de compreensão humana, condiz a várias histórias onde, perdendo a criança nestas mesmas realidades das dificuldades dos nossos tempos antigos, aquela presença se mantém viva, não no plano terrestre, mas em um plano de uma qualidade espiritual. Então você se conecta àquela verdade, né? Aquilo se mantém vivo. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno semelhante, através de até mesmo uma representatividade em um objeto propriamente dito, que faz parte de uma refração egóica. É um arquétipo vivo de uma série de questões associadas às faculdades psicológicas e sentimentais. Mais do que isso, nós temos transferências e projeções das mesmas necessidades de pertencimento, não somente em ter algo seu, como ser você de algo ou alguém ou alguma coisa. Como as muitas variações nas novas formatações também reais de ligações, sim, afetivas, amorosas, de cuidado, as múltiplas formas em sermos pai e mãe de determinada coisa, que talvez não filho e filha. E o mais curioso nisso tudo é que quando nós pegamos novamente os formatados, estes anunciam as suas verdades, que advêm de uma verdade única, como algo absoluto e definitivo. Porém, nem mesmo da fonte, no caso invisível, que se tornou visível e concreta novamente através do homem, não importa o motivo, seja isso manifestado de uma forma sublime, e ou por vias de interesses, sim, ao domínio e o poder daquele regente, por aquele início, traz uma interpretação que beneficia a comunidade dos formatados e reprime todos os outros que estão vivendo tão somente as mesmas necessidades de pertencimento. Mais do que isso, há um estudioso que conhece de fato, né, a literatura, as escrituras, a oratória, a oração, né, até mesmo os fatores ocultos, passado entre somente os grandes sacerdotes e grandes mestres. São estes os mesmos que muitas vezes conseguem entender que aquilo que está chegando a nós, ao público, à praça, as marginais de uma totalidade que não conhece de fato as origens disso tudo, fazem as mesmas coisas, inclusive protegendo-se em lacunas falhas que não condizem com os valores e os princípios reais disso tudo, né? É muito delicado para eu falar essas coisas, pois eu realmente tenho respeito
E eu não estou aqui de forma alguma me colocando como alguém melhor ou pior. Pelo contrário, eu estou me colocando aqui como uma pessoa que vive uma dificuldade de pertencimento também, né? Mas que identifica as falhas e os erros. Eu identifico as minhas falhas e os meus erros. E quando eu vejo um formatado, não importa a ordem, natureza e qualidade de sua fonte absoluta, nas mesmas falhas e erros que eu tenho, eu vejo o outro em seus processos, inclusive na necessidade de se sentir parte, defendendo-se em coisas nas quais não condizem ao que realmente é a história, seja com H ou com E, na própria falha daquilo que a pessoa coloca como sendo ela, então, a correta. E não paramos aí, porque aí nós avançamos numa série de questões que simplesmente é a fonte real de toda a existência: o sexo. E todas as infinitas faces do sexo. O que me fez pensar nisso foi algo muito específico ao que eu vim refletindo nestes trânsitos maravilhosos dessa cidade metropolitana, ímpar inclusive, pois o ônus e o bônus, o sacrifício e o benefício sou eu que também defino aqui, no quão triste, vazio e perdido é aquele que tão somente está se identificando com a sua verdade interna e realmente passa com o álcool, a droga, o remédio para silenciar a sua dor na repulsa ainda humana de uma não compreensão a um estado tão sutil de cada indivíduo. Pois o que eu tenho de grande privilégio na vida também é conhecer essas faces dessas pessoas. Além de grandes vitrines que vivemos muitas vezes, me coloco nisso também. É tão bonito quando a pessoa fica nu e é possível ver, cara, a beleza do ser na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. E ali você encontra de fato uma grande força, sabe? E esse vai ser tão somente um vídeo com apenas isso. Uma conversa que não diz nada, não leva a nada, uma reflexão para interpretação que condiz a cada um, mas que eu senti vontade de compartilhar e também preciso desligar para seguir o dia. Trazendo um pouco de outras apresentações aqui com vocês, dessa semana que passou com vídeos aqui, meu Deus do céu,
Pois assim são os ciclos também. Então, outras faces continuam sendo vividas ao longo das jornadas e essa é mais uma delas. Demorou? Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Valeu!